Bom, agora sim. Então nós vamos ver hoje, na aula de hoje, os paradigmas epistemológicos da produção do conhecimento científico e também as teorias metodológicas na área de educação, tá? E quais são as mais vigentes e quais são aquelas que se conciliam dentro dessa questão de trabalhar com a inclusão. Então vamos lá. Então, só a título de curiosidade, essa aqui é a macieira do na verdade seria uma das descendentes da macieira daquela maçã que caiu em Newton. Isso se supõe. Essa é a Universidade de Cambridge e eu achei interessante essa foto. Foi um colega que me compartilhou e como essa aula ela envolve muito essa questão de história da produção do conhecimento científico, trouxe aqui para vocês. Aqui eu tenho um QR Code, tá? Vocês podem acessar o questionário aqui, mas eu vou enviar para vocês de forma em PDF. É que no curso da extensão ficava mais fácil através desse QR Code para eles, tá? Mas esse QR Code vocês têm acesso também a esse estudo dirigido do segundo módulo. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de conhecimento científico, é uma urgência nas sociedades contemporâneas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, e aí as polêmicas, né, dos últimos momentos, a questão aí da urna eletrônica. Mas a gente percebe também o seguinte, a urna eletrônica, ela exige ali do cidadão que ele tenha ali o mínimo de interação que simplesmente digitar um código e aí você vai ter a foto ali do candidato correlacionada àquele código e por fim você aperta ali aquele botão confirma. Ou seja, existem alguns passos, vamos dizer assim, de interação com aquele aparelho eletrônico que é uma interação muito simples, mas mesmo assim a gente consegue perceber que existe uma parcela importante da população, principalmente na zona rural, que não consegue interagir. Existe ali um bloqueio natural. Então nós temos, de forma marcante na nossa sociedade, uma espécie de analfabetismo científico-tecnológico. Então, hoje, a partir desse exemplo, a gente consegue entender que a contextualização com os conhecimentos científicos, a apropriação desses recursos tecnológicos é importante para o exercício da cidadania. Então, as sociedades desenvolvidas, onde nós temos ali um alto nível de inovação, um alto nível de investimento em tecnologia e em inovação, isso se constitui em marcadores positivos aí do desenvolvimento. Enquanto que nos países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, vamos dizer assim, nós não temos esse investimento, nós não temos esse aporte em inovação, em desenvolvimento tecnológico e em difusão desse conhecimento científico na sociedade de forma expressiva. Isso acaba criando uma nova espécie de colonialismo, de interdependência entre os países desenvolvidos e com aqueles subdesenvolvidos, certo? Então o que a gente percebe é uma assimetria em termos de possibilidade, potencialidade de investimento na produção do conhecimento científico, tecnológico e, por consequência, em inovações. Então nós temos aqui, são ilustrações simples, tá? Então nos países desenvolvidos eles têm ali um grande aporte financeiro, eles conseguem ter um grande aporte financeiro em termos de investimento para a área de desenvolvimento científico e tecnológico. Com isso são gerados ali produtos de altíssimo valor agregado, esses produtos são comercializados, são exportados, e com isso eles conseguem ter uma devolução em termos financeiros que acaba ali podendo reinvestir de forma significante com essa parte do lucro em novos desenvolvimentos tecnológicos e de inovação. Ou seja, ali vai ter o estabelecimento de uma espécie de um ciclo positivo em termos de desenvolvimento científico-tecnológico. Bom, e nos países subdesenvolvidos? Nos países subdesenvolvidos, nós temos ali uma limitação nessa forma de investimento, nessa categoria de investimento. Então, os produtos gerados eles têm pouco valor agregado e com isso tem ali o desenvolvimento de uma dependência desses países que conseguem produzir recursos tecnológicos de altíssimo nível. E é interessante que, pelo fato de não se produzir recursos com alto valor agregado,
você também tem ali a perpetuação de uma espécie de ciclo. Ou seja, você não tem ali, esses países não vão ter grandes valores para reinvestir nesses desenvolvimentos científico-tecnológico. É interessante que quando eu fazia minha graduação, um professor, num desses congressos, ele mostrou, por exemplo, quantos hectares de cana-de-açúcar eram necessários para se comprar um aparelho na época, com a tecnologia da época, de sequenciamento genético. Então ele mostrou, era uma questão absurda de tantos por cento do estado do Sergipe equivaleria a esse equipamento. Então fica visível essa disparidade, essa assimetria entre potencialidade de investir e, ao mesmo tempo, com o retorno desse investimento, fazer com que você consiga ali ter o estabelecimento desse ciclo positivo em termos de inovações. E aqui eu trago uma foto de reflexão para vocês. São duas ilustrações, tá? Essa foto ela foi tirada aqui na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, uma universidade federal, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos. É um instituto de excelência e você vê aqui uma exposição, é uma feira científica, de iniciação científica, e você tem ali um momento em que essa profissional da limpeza, ela se depara com esse pôster, ela começa a ler, algo desperta, tem uma curiosidade despertada, e ela começa a ler esse pôster. E essa pesquisadora, ela tira essa foto, tá? E ali, ela na postagem dessa foto, ela pergunta, será que ela sabe que esse conhecimento vai ser revertido para ela? E, aliás, a outra pergunta que pode surgir, será que vai ser revertido para ela? Nós temos essa ilustração aqui que mostra um contraste dramático. Então nós temos aqui a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, tá? Para quem não é do Rio. Aqui seria o edifício administrativo, é um castelo ícone, tudo começou aqui. O desenvolvimento da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro começou através dessa edificação, mas hoje ao redor, e é muito grande, você tem vários edifícios com vários laboratórios e todos produtores de pesquisa ou de produtos para a sociedade, como a vacina e determinados fármacos. Mas ao redor da Fiocruz, e separando a Fiocruz separando a Fiocruz dessas comunidades, você tem você tem ali como é que se diz? Você tem um drama em que parece que todo conhecimento científico produzido ali na Fiocruz fica aprisionado no muro. Ele não é passado de forma a trazer um benefício mínimo, que seria ali o tratamento de esgoto, saneamento básico, para essa comunidade. E quando a gente olha a Fiocruz ela é cercada de comunidade. Tá? E aí a gente consegue ver esse drama aqui no Brasil de contrastes de uma área que é de produção científica e uma outra área que, nas imediações, parece não ser beneficiada da produção científica e do alto investimento que é dado ali nessa fundação. E óbvio que não é culpa da fundação, certo? Bom, mas a ciência ela vai se interrelacionar com a sociedade. E ela pode se interrelacionar com a sociedade em 3 instâncias que eu estou trazendo aqui. Essa é uma ilustração que saiu nesse artigo, produzido por esse autor. E nós vamos ver que existe aqui uma primeira instância, que é da produção do conhecimento científico. Então nós temos ali vários grupos de pesquisadores. Esses grupos de pesquisadores, eles estão comprometidos ali no estudo de um determinado fenômeno, então eles fazem um corte da realidade e eles começam, através de aportes teóricos já estabelecidos, tentar aprofundar nas variáveis que são determinantes para aquele fenômeno. Então eles começam a investigar quais são as relações que essas variáveis têm, eles tentam trazer de forma matemática essa interação, e com isso se chega a uma conclusão. Mas essa conclusão ela precisa ser validada. Então existe ali comunidades de cientistas, e principalmente aqueles cientistas que trabalham com temas relacionados, que eles vão reproduzir esses experimentos na tentativa de procurar validar esses experimentos, verificar se existe ali uma reprodutibilidade
desses resultados, segundo ali o aspecto metodológico daquele grupo de pesquisa. Ora, havendo essa validade, que se dá aí de forma intercognitiva, envolvendo vários grupos numa comunidade científica, existe ali o compartilhamento desse conhecimento entre a comunidade científica geral, mas agora esse conhecimento ele precisa atingir a sociedade. E o grande problema é que a linguagem científica ela é muito fechada. É uma linguagem muito específica. Então, a próxima agência que está envolvida aí de inter-relação com a sociedade é a agência que está voltada ou convergida para a divulgação do conhecimento científico. E ali você tem diversos agentes. Os primeiros agentes serão os repórteres científicos. Então, teoricamente, deveriam ter profissionais, repórteres especializados na divulgação científica. E ali eles vão divulgar para um público leigo num recurso que atinge as massas. Então, na verdade, essa informação científica ela vai ser tratada para uma linguagem mais apropriada ao público comum, e com isso você tem uma das agências de divulgação desse conhecimento científico para a sociedade, que se dá aí através da reportagem, vamos dizer assim, do jornalismo científico especializado. A outra se daria através de espaços de divulgação científica que não são espaços propriamente escolares. Então nós temos aí, por exemplo, os museus. Então os museus, nós vamos ter ali determinadas agências que convidam aí a população para interagir, e ali nesse espaço de interação, que pode ser o museu, como foi falado, existe ali a divulgação do conhecimento científico. Ou seja, seriam nos espaços não formais de ensino. E o que nos interessa é a divulgação científica que se dá nos espaços escolares. E essa divulgação científica ela se dá através da educação científica básica. Então, na educação científica básica, nós temos, primeiro, a transposição desses conhecimentos, que são hermeticamente fechados, no sentido de ter um capital léxico, vamos dizer assim, bastante específico. Então, o professor, o docente, ele no processo de transposição didática, ele vai trabalhar essas informações no sentido de delas serem mais, entre aspas, palatáveis para o grupo infanto-juvenil, certo? Só que nós vamos ver ao longo da apresentação que existem diversos problemas nessa transposição didática. E dependendo aí do paradigma teórico-metodológico da escola, ou o que o professor adota. Mesmo aquele professor que ele não é um professor, entre aspas, militante, vamos dizer assim. Ele não é um professor consciente de um paradigma metodológico ou de um paradigma pedagógico. Ele simplesmente está reproduzindo a forma didática que ele aprendeu durante a graduação. Mas mesmo assim ele está assumindo uma posição. Ele não está sendo neutro. Então ele assume uma posição que é uma posição de uma pedagogia clássica, tradicional, como vocês devem ter visto aí nas aulas dos vídeos, ou então vocês vão ver ainda. Bom, mas a última instância de interrelacionamento do conhecimento científico com a sociedade se dá de forma funcional. Então esses conhecimentos científicos aqui, que estão sendo gerados, eles vão ser captados pelas políticas governamentais ou até mesmo pelas empresas. Então existe aí todo um capital privado que está interessado nesses conhecimentos para aplicar de forma a render lucro. E ao mesmo tempo, os governos eles querem trabalhar esses conceitos, esses conhecimentos científicos e aplicá-los em políticas públicas. Então, na verdade, nós precisamos de formar cidadãos que são críticos na aplicabilidade desses conhecimentos científicos. Então, hoje nós vamos ter, por exemplo, métodos pedagógicos que estão ali voltados de forma crítica e para o impacto desses conhecimentos, uma vez aplicados no âmbito social e no âmbito também ambiental. Então, nós temos ali um compromisso como docentes de formar
estudantes com uma consciência cidadã de que esses conhecimentos que eles adquirem, eles vão ser cobrados como cidadãos para criticar essas políticas públicas, os impactos dessas políticas públicas governamentais ou até mesmo das empresas. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente tem assim esse consumismo exacerbado dos recursos tecnológicos que são programados para serem obsoletos. E aí existe, por exemplo, uma forma de obsolescência que se dá através de uma mediação psicológica. Então, na verdade, você tem uma linha de refrigerador que ela sai num determinado momento, e aí todo mundo começa a comprar aquela linha de refrigerador, aquela marca de carro, vamos dizer assim, mas no outro ano, ou daqui a 2 anos, toda aquela linha de eletrodomésticos, ela muda. E ali você começa a ter pessoas comprando e você tem a sensação de que está sendo ali retrógrado. Você fica constrangido através desses marketing ostensivos de que você tem ali uma linha de eletrodomésticos ultrapassada. E aí você se sente psicologicamente forçado a comprar a nova linha. Isso é um exemplo, tá? Enfim, e aí a gente tem uma outra abordagem. Será que é interessante nós explicarmos para os nossos alunos a constituição química do plástico? E só isso? Não. É interessante também falar dos impactos quando esse plástico é lançado no ambiente. Então, na verdade, nós vamos entender que o nosso compromisso como docente, ele precisa trabalhar uma educação científica perspectivando não só a alfabetização, mas também o letramento científico. Então eu trago para vocês esses domínios da educação científica. Esses domínios eles não são na literatura conceitualizados de forma isoladas, então existe muita confusão ainda. Existe ali uma interpenetração dos conceitos ou da limitação em termos de definição do que é alfabetização científica e do que é letramento científico, mas eu vou trazer aqui o conceito desse autor, que está lá disponível no artigo de vocês, dos Santos. Então ele vai falar, por exemplo, que a alfabetização científica, o compromisso dela é com com essa forma de ver a ciência no seu conceito mais estrito. Então, a alfabetização científica está preocupada em que os alunos tenham domínio do léxico científico, de que os alunos tenham domínio das fórmulas matemáticas que estão explicando ou sintetizando as interrelações entre variáveis que estão envolvidas ali no desenvolvimento de um determinado, no estabelecimento de um determinado fenômeno. Então, na verdade, a alfabetização científica ela está voltada ali para uma forma de conhecimento científico que é o que a gente vê habitualmente ali nas escolas públicas, por exemplo, que é aquele conhecimento fechado, aquele conhecimento que se limita a passar até uma certa noção de que o conhecimento científico ele é uma verdade absoluta. Então, na verdade, esses alunos, quando o professor está comprometido apenas com a alfabetização científica, ele está ali passando para os alunos um texto fechado, em termos de léxico, especializado. Ele está passando para esse aluno, ele isola determinadas variáveis e ele pede ali para que você encontre aquela variável, dando ali valores absolutos de outras variáveis. Agora, quando nós focamos no letramento científico, nós temos a preocupação de contextualizar o conhecimento científico com as vivências desse aluno. Contextualizar o conhecimento científico com a realidade desse aluno. Então, na verdade, aqui o letramento científico ele está preparando esses estudantes para serem cidadãos. Está preparando esses estudantes para terem um contato com o conhecimento e correlacionar esse conhecimento com a sua realidade. Então é aquela história. Não estou aqui interessado apenas na constituição química do plástico, mas o letramento científico ele vai abordar esse aluno da importância de não se jogar o plástico por causa da poluição ambiental que esse plástico ele causa.
Então, nessa perspectiva do letramento científico, existe ali a problematização desses conhecimentos. Ou seja, a tentativa de correlacionar o impacto que esse conhecimento deve ter na melhoria da qualidade de vida desses estudantes e também o compromisso de transformar esses estudantes em agentes nas suas comunidades. Ou seja, agora ele vai ter esse conhecimento científico, ele vai passar esse conhecimento científico, teoricamente, para a família dele, para os imediatos e também para os vizinhos, certo? Há alguma pergunta até agora? Tudo certo? Pois não. Pois não. Tá. É isso aí. É, quando a gente fala de alfabetização científica e letramento científico, a ideia é importar esses conceitos da educação infantil. Então, quando a gente fala em alfabetização lá na infância, teoricamente nós estamos falando do estudante, da criança, aprender a correlacionar esses códigos do abecedário, a formar lá as primeiras sílabas, depois as palavras. Então, o que, que acontece? Você acaba tendo crianças que realmente dominam esses códigos, são capazes de escrever, mas na hora de ler um texto, ela não consegue aprender o significado daquele texto. Aí entra também a atuação do letramento. Então, o letramento lá na infância, ele teria esse objetivo. O estudante dominou esses códigos, né, da letra, vamos dizer assim, mas agora da correlação do código com o fonema, mas agora ele precisa ler um texto e entender o que está sendo ali falado, os argumentos que estão naquele texto. Bom, mas e aí, o que, que acontece no âmbito da ciência? A alfabetização e letramento foi usado de forma indiscriminada por diversos autores. E tanto a alfabetização quanto o letramento se referia para a maioria dos autores nesse sentido, de contextualizar o conhecimento com a realidade. Não adianta nada ele saber, por exemplo, quantos carbonos tem ali num determinado tipo de organofosforado, que é um pesticida. Ele vai pegar a fórmula, vai contar quantos carbono, quantos hidrogênio, vai escrever a fórmula química. Tá, isso aí é um conhecimento científico? É importante? É. Mas ele tem que entender que esse pesticida ele traz impactos na natureza. Traz impacto, inclusive, na saúde dele. Porque à medida que está sendo aplicado, os seres vivos estão acumulando, inclusive a planta que vai servir de alimento para ele. É só uma ideia. E aí, alfabetização e letramento, em termos de conceitualização, definição, há um conflito. Então, os conceitos eles são interpenetrantes, tectônicos. Ora alguém fala, não, eu chamo isso de alfabetização científica. Não, eu chamo isso de letramento. Só que dos Santos ele traz essa forma de ver, como eu falei para você. A alfabetização seria a aprendizagem dos códigos científicos. Então, ali na aprendizagem, vai se focar o quê? Vai se focar o léxico. Por exemplo, quando a gente fala uma infecção bacteriana, uma pessoa pisou no prego agora, as bactérias entraram no tecido. Elas foram inoculadas por esse prego, estão ali no tecido próximo ali a vasos sanguíneos. Olha só o que vai acontecer.
As bactérias liberam substâncias químicas também são liberadas por determinadas células inflamatórias, especialmente os macrófagos. Marca aí, macrófago. Essas substâncias são lançadas no sangue, na corrente sanguínea, e à medida que elas vão se afastando ali do foco da infecção, criam-se ali um gradiente de concentração. Gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração serve aí para atrair determinadas células do sistema imunológico denominadas de neutrófilos. Esses neutrófilos eles estão chegando ao sítio da infecção. Por quê? Porque essas substâncias vão ficando cada vez mais concentradas à medida que eu me aproximo do sítio de infecção. Olha, neutrófilos. Quando ele passa do capilar para ganhar o tecido, esse processo também se chama diapedese. Olha só quantos termos específicos eu tenho. Eu tenho quimiotaxia, macrófago, neutrófilo, diapedese. E ali, quando o aluno vai ler esse texto, ele vai ser incentivado ali para ele a decoreba. Se eu não explicar os termos, a origem do grego, que já, neutrófilo ainda tem um aspecto histórico, porque o neutrófilo é uma célula que ela é, entre aspas, tá, colorida através de corantes neutros. Por isso, neutrófilo, afinidade com o neutro. Ou seja, se eu não conseguir explicar isso, não conseguir contextualizar esse conhecimento com o momento histórico de que ele foi produzido, as necessidades daquele momento, eu estou entregando para esse aluno um conhecimento fechado, que vai favorecer a ele o quê? Simplesmente a decoreba. Então a alfabetização científica, ela se preocupa de forma tradicional, tá? No paradigma tradicional de pedagogia, vamos dizer assim. Ela vai se preocupar com a aquisição desses códigos. Ah, e aí eu vou para a física. Na física, por exemplo, eu pego lá um determinado fenômeno, existe ali as variáveis que se relacionam para a determinação desse fenômeno. Então, por exemplo, cito uma fórmula aí. Velocidade igual espaço dividido pelo tempo. Pronto, eu dei a fórmula para o aluno, a relação matemática, aí num problema eu peço a velocidade. Aí eu dou o valor do espaço e dou o valor do tempo. No outro eu peço o valor do tempo. Aí eu dei da velocidade do espaço. Ou seja, também estou incentivando o quê? A decoreba. Ele vai ter ali a apreensão da forma matemática de resolução. Mas como isso se aplica para ele na realidade, sabe? Então a alfabetização está aí, com a apreensão dos códigos da ciência. E o letramento? O letramento não. É a contextualização desses conhecimentos com a realidade dele. Então ele precisa entender que o pesticida, uma vez, por exemplo, lançado no ambiente, ele vai contaminar não só as plantas, vai contaminar o solo, está associado com câncer. Por exemplo, a gente teve aí o problema aí da liberação dos pesticidas nesse novo governo, e ali você tem ali interesses conflitantes. Então você tem os interesses dos empresários, dos agricultores, daqueles que investem no agronegócio e do próprio governo. E ali eles vão defender que o pesticida não é tão tóxico assim. E que nós temos aí uma política de pesticida que é uma das mais leves do mundo, vão tentar provar por A mais B. E aí esse aluno ele precisa entender, não, peraí, o pesticida está relacionado inclusive com câncer, vários tipos de cânceres. Então, e esse pesticida ele não está lá na fazenda ou na roça, ele chega na minha alimentação. Então, por exemplo, quando ele chega, eu tenho que tratar, eu tenho que lavar antes de consumir. Mas aí eu tenho também uma cadeia alimentar, porque esse pesticida cai aí no rio, cai no lago, esse peixe também vai, sei lá, ele vai também ser incorporado com esse pesticida. E quem é o consumidor final dessa cadeia? Sou eu. Então, quando eu vou lá pescar, ou quando o pescador vai né, adquirir esse peixe, ele está entrando em contato com essa água, o pesticida está entrando no corpo dele através da pele, e ele está comendo esses produtos. Só entre parênteses, tá? Eu fiz uma pesquisa na minha graduação que foi aqui em Friburgo. E a gente foi avaliar o grau de intoxicação das crianças que trabalhavam na fazenda. Então lá eles aplicam agrotóxico e no tomate, tem plantação de tomate, e eles são consumidores desse tomate também. E depois eles vão vender esse tomate. Então olha só, eles entram em contato com o pesticida, as embalagens dos pesticidas elas eram reaproveitadas por essas famílias,
E, além disso, eles consomem. E aí, o que mais impactou a gente? Pesticida para eles não vem com nome químico, é chamado de remédio. Remédio para as plantas. E aí, existe lá uma orientação para você diluir esse agrotóxico, e é óbvio que muitos são analfabetos. Eles não vão diluir. O que é que eles vão fazer? Eles vão colocar lá. Alguém falou que coloca lá uma colher e enche de água e mistura. E alguns provavam. E aí? Algumas crianças que a gente foi analisar estavam com espasmos, que eram resultantes ali do pesticida. Então, na verdade, e aí a gente nem chega na alfabetização científica e letramento, porque eles nem têm escolaridades. E aí, quando a gente fala da educação no Brasil, a educação no Brasil, eu não sei assim a localidade de vocês, mas a gente que está nas grandes metrópoles, a gente acha que a gente não percebe a realidade, as necessidades que tem, por exemplo, numa aldeia, no quilombo, ou próprio lá na zona rural. Então, na zona rural, por exemplo, a única fonte que eles têm, o professor até, tá? A única fonte que ele vai ter para mediar ali com os alunos o conhecimento é o livro didático. E aí a gente vai reclamar que o livro didático da escola pública ele é muito simples. Ele é muito simples, mas ele está atendendo um espectro de heterogeneidade de realidades que existe aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de alfabetização, isso em todas as áreas, eu estou aqui no campo da ciência porque o nosso curso é focado na ciência. Mas em todas as áreas, o certo era ter ali, e aí vem as novas políticas de educação, trabalhando a questão daí da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas muitas vezes ficam só, né, na conversa. Na verdade, as políticas educacionais, eu já adianto agora, elas estão voltadas agora. A tendência seria essa, né? Da contratação de professores que podem ser dedicação exclusiva ou de professores que podem ficar 40 horas. Para quê? Para que esses projetos venham ser feitos. E na formação de professores pesquisadores. Isso em nível de educação básica. Então, as novas licenciaturas elas já estão aí despontando para esse olhar de formar professores que são pedagogos, professores, profissionais de educação, que atuam diretamente com os estudantes, que são pesquisadores, que não vão ficar ali reproduzindo ou pegando um livro ou até mesmo o seu capital intelectual e passando ali para os alunos. Não, na verdade, agora o novo olhar é a criação de professores que sejam capazes de avaliar o seu próprio método e não ser passível de uma metodologia herdada em termos de educação clássica, vamos dizer assim, tá? Tudo bem, pessoal? Tu- Nada, Fátima. Isso tudo que eu estou falando faz parte da aula. Oi? Mas é o ensino tecnicista. É, nós tivemos uma fase, enfim, e tem alguns adeptos de que ela volte, vamos dizer assim, que é o ensino tecnicista. Uma coisa é certa, gente. Eu acho que nós vivemos numa evolução histórica
cada momento foi importante. A escola, como a gente conhece hoje, ela passou por essa fase tradicional, mas a fase tradicional foi importante para que as escolas surgissem. Então, hoje, por exemplo, nós temos a. Aí eu vou falar lá na frente, tá? Que é a questão de nós adotarmos o pluralismo epistemológico, o pluralismo teórico-metodológico. Na verdade, o professor e pesquisador ele vai ter esse cuidado. Ele vai ter esse cuidado de apresentar os seus conteúdos, óbvio, mas conciliando, por exemplo, aqui, ó, com as condições infraestruturais. As escolas públicas, a gente sabe que, principalmente as mais afastadas da periferia, as condições infraestruturais, recursos, elas são negligenciados, são pobres. Então, na verdade, existem vários outros fatores que estão ali interagindo para esse fazer pedagógico. Agora, do ponto de vista do professor, em termos de comprometimento com o seu profissionalismo, ele vai ter que adotar essa questão aí do pluralismo metodológico, uma vez que o seu alunado é heterogêneo, em termos, por exemplo, de estilo de aprendizagem. E aí a gente sabe, uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros precisam aprender construindo, interagindo, sabe? Através de reflexões, outros são mais sociais, então eu tenho que ter propostas ali didáticas que estimulem a conversação, o diálogo, mas tem aquele introvertido, então eu tenho que ter atenção também na minha coletânea de atividades, ter uma atividade que contemple o mais introvertido. Ele é mais reflexivo, é natural dele. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente tenta contextualizar, ou força, sem querer ou não, enfim, a nossa forma mais segura de fazer a nossa aula. E, além disso, você tem outros fatores que eu não vou negligenciar, que é o fato de se trabalhar em muitas escolas, enfim, sabe? Nós temos essas realidades. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Mas isso tudo só vai ser trabalhado quando a gente se unir no fato de que isso precisa virar políticas públicas. Enquanto nós tivermos secretários de educação que são, por conveniência política e não técnicos especialistas, enfim, a gente fica à mercê dessa luta que se dá apenas nos espaços escolares, tá? Mas o que vai ditar uma escola se ela é comprometida com alfabetização científica ou com letramento científico? Dessa forma como foi conceituado aqui. Nós temos aqui os recursos escolares, as condições infraestruturais. Então, por exemplo, a escola tem laboratório? Como se vai ali, por exemplo, mediar uma educação científica em que o aluno seja protagonista? A gente tem várias metodologias ativas. Essas metodologias ativas, muitas delas requerem ali experimentações. Então, para ter experimentações, nós precisamos ter laboratório, nós precisamos ter vidraria, reagentes. Isso tudo limita e ali vai influenciar se essa escola ela vai ter uma tendência a ter ali uma educação científica voltada para o aspecto da alfabetização ou para o aspecto do letramento, ativismo científico. É uma equipe pedagógica que prevê feiras científicas durante o ano letivo? Ela prevê realizações de projetos interdisciplinares, transdisciplinares, incentiva a professor na sua carga horária a ter ali espaço para o desenvolvimento de um projeto? Esses alunos estão enganjados numa iniciação científica? Existe espaço para a amostragem do que foi produzido? Então, essa escola, pelo programa pedagógico que ela adota, pela postura pedagógica que ela adota, ela está comprometida ou com a alfabetização ou com o letramento. O aporte teórico-pedagógico. Se o professor, por exemplo, ou a escola como um todo, né, são comprometidos com a educação clássica, a educação clássica, ela obviamente é mais voltada para a alfabetização científica. Então vai ser aquela questão do professor chegar e entregar o conhecimento pronto, fechado, sem contextualização histórica de como ele foi produzido e, ao mesmo tempo, sem a contextualização com a vivência dos seus próprios alunos. Tá? E, por fim, o docente. Esse docente ele tem que ter um comprometimento epistemológico, e ele tem, mesmo ele não sabendo das versatilidades, ou das versões epistemológicas que tem do fazer pedagógico, ou seja, da pedagogia,
Mas ele tem, porque a partir do momento que ele não assume nenhuma postura, ele reproduz o seu método de dar aula tradicional e com isso ele tem ali comprometido com a epistemologia tradicional da educação, tá? Que é, no campo da ciência, a gente vai ver positivista.